Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das metáforas mais sombrias e ao mesmo tempo reveladoras do pensamento esotérico. Vamos desvendar como a antiga lenda do Golem, aquela criatura feita de barro, serve como um espelho bem assustador, na verdade, para qualquer um que pratica um ritual ou segue um caminho sem compreender a alma por trás daquilo. Nossa jornada por essa ideia vai ser dividida em 6 partes, tá bem? A gente começa com o conceito do homem-máquina, depois vamos explorar 5 paralelos bem diretos com a lenda do Golem, e aí, no final, chegamos a um aviso que está codificado na própria essência da história. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro ponto. Certo. Para entender a força toda dessa metáfora, primeiro a gente precisa definir essa figura que ela quer espelhar, o tal do homem-máquina. Essa é a pergunta central de toda a nossa análise de hoje. E olha, é uma questão que vai muito além de qualquer grupo ou tradição específica. Ela toca na própria essência do que significa buscar o conhecimento. E a resposta para aquela pergunta nos leva a essa figura aqui, o homem-máquina. É aquela pessoa que faz todos os movimentos certinhos, que fala as palavras certas, mas por dentro, sabe, o motor espiritual simplesmente não está funcionando. É exatamente aqui que a figura do Golem se torna tão importante. Não é só uma comparação solta, não. Em certas tradições esotéricas, o Golem é o espelho exato desse perigo. É um aviso poderoso sobre o que acontece quando a forma existe, mas a alma não. Bom, então vamos ao nosso primeiro grande paralelo, essa ideia de forma sem espírito. Para a gente entender isso bem, a gente precisa olhar para a matéria-prima de cada um, tanto da criatura mítica quanto do praticante sem alma. E aqui está o pulo do gato. O Golem é feito de quê? De barro, uma matéria inerte, que só ganha movimento por uma força que vem de fora. De forma parecida, o homem-máquina é moldado por algo igualmente sem vida interior, um conjunto de regras, dogmas e rituais que são decorados, mas que nunca foram de fato compreendidos ou sentidos. E o resultado dessa construção sem vida é idêntico nos dois casos. É a falta de discernimento, ou bina, como a Cábala chama essa capacidade de compreensão profunda, que leva a uma obediência cega e, no fim das contas, destrutiva. A ação é executada com perfeição, mas sem a sabedoria para entender por que ela está sendo feita, ou, mais importante ainda, quando é hora de parar, essa frase resume a essência do problema. Ele não é um participante, é um autômato do rito. Uma máquina que executa o programa perfeitamente, mas sem a consciência que deveria dar vida àquilo tudo. E isso nos leva direto para o nosso próximo ponto. A diferença gritante entre carregar o conhecimento como se fosse um acessório e incorporar ele de verdade, como parte de quem se é. É a ideia da palavra na testa. O que é realmente fascinante aqui é essa ideia do conhecimento como algo externo. No Golem, a palavra verdade, que é emet em hebraico, é escrita na testa dele. Para uma ação insensato, os títulos, as medalhas, os aventais, tudo isso serve ao mesmo propósito. São símbolos externos de um conhecimento que, talvez, não exista lá dentro. E aqui a metáfora fica afiada, cortante mesmo. Se a gente apagar a palavra da testa do Golem ou tirar os títulos e paramentos do homem, o que sobra? Se a sabedoria não for internalizada, o que resta é só matéria bruta, o barro, sem nenhuma luz própria. Agora, o nosso próximo paralelo mergulha na diferença entre o mero som e a verdadeira palavra com significado. É a ausência daquilo que os gregos chamavam de logos, a palavra que não só descreve, mas que tem o poder de criar, de dar sentido. O Golem é forte, mas não pode falar. Ele não tem o poder da palavra criativa. Uma ação insensata, por outro lado, pode falar sem parar, por horas, mas as palavras dele são igualmente mudas. Elas não criam nada, não inspiram, não iluminam. São só barulho. Essa imagem ilustra a diferença de uma forma brilhante. A verdadeira maestria não está em repetir citações e chavões. Tentei digerido tanto conhecimento que ele se transforma numa voz própria, num canal para uma luz maior. É a diferença crucial entre ser um eco e ser uma fonte. Pronto, chegamos ao paralelo mais perigoso de todos. O que acontece quando a força não é guiada pela sabedoria? A história do Golem quase sempre termina em desastre. A força imensa dele, sem uma consciência para dirigir, inevitavelmente acaba virando caos. O paralelo aqui é direto. Um grande poder intelectual, sem sabedoria e equilíbrio, não é diferente. Ele também vira uma força destrutiva, só que não no mundo físico, mas no tecido social e espiritual de um grupo. E essa destruição aparece de formas bem concretas, sabe? O conhecimento vira uma arma para o ego.
É usado para diminuir os outros, para fazer manobras de poder, e nesse processo todo envenena completamente o ambiente espiritual que deveria ser protegido e cultivado. E isso tudo nos leva à conclusão, ao aviso final e mais profundo dessa metáfora. Uma lição que não está só na história, mas que está codificada nas próprias palavras que dão e tiram a vida do golem. A simbologia aqui nossa, é simplesmente genial. A palavra hebraica que dá vida ao golem é emet, que significa verdade. Para desativá-lo, a lenda diz que basta apagar a primeira letra, o Aleph. E o que sobra? A palavra met, que significa morte. E o Aleph não é uma letra qualquer, não. Na mística judaica, ele representa a unidade, o sopro divino, o espírito que conecta tudo. A lição filosófica aqui é profunda e direta. Quando o espírito, o Aleph, é removido de qualquer prática, o que sobra é só um corpo morto. A verdade se transforma em morte. E o templo, o lugar que deveria ser cheio de vida, se torna um museu de homens de barro. Essa imagem final da fonte é de uma força incrível. Ela resume toda a tragédia do homem-máquina, uma figura com toda a aparência de autoridade, mas que é oca por dentro, totalmente dependente de estímulos de fora, porque não tem nenhuma luz interior para se guiar. E assim, a metáfora do golem nos deixa com essa pergunta, uma pergunta que ecoa em qualquer caminho de conhecimento que se escolha trilhar. Como a gente pode garantir que a nossa prática e o nosso aprendizado estão construindo um ser vivo e não apenas uma bela máquina? É uma reflexão que, com certeza, vale a pena levar para além deste nosso encontro.